uma questão de evolução. Evolução vem na prova do Enem de vocês. Evolução todos os anos tá. Ou vem a aplicação, ou vem gráfico, ou vem tabela, mas vem. Então, eu trouxe, nas alternativas, elas abordou conceitos. E aí a gente tem umas questões atuais sobre alguns desses conceitos. Antes de eu resolver essa questão, a gente tem o seguinte: mutação. Alguém lembra? Fluxo gênico, seleção natural, deriva e equilíbrio de Harden-Weinberg. A gente tem aqui genética de populações, temida por alguns, mas que não precisa temer, que é simples, que é fácil. A gente vai ter o seguinte: para resolver essa questão, a gente precisa entender um pouquinho, a gente precisa saber, ter uma ideia do que se trata cada item desse. A gente tem o seguinte: a mutação, ela é uma alteração nas sequências de nucleotídeos do DNA. Aí o que é que eu trouxe para vocês? O nucleotídeo. Veja que coisa linda. Chega, emociona o nucleotídeo. A gente tem aqui a estrutura. Se alguém perguntar a vocês qual é a estrutura básica de um ácido nucleico, vocês vão responder lindamente que é quem? Nucleotídeo. O nucleotídeo é a unidade básica do DNA e do RNA. O que muda vai ser o açúcar e a base nitrogenada, que vocês já sabem disso. Por exemplo, então, uma mutação é uma alteração na estrutura do nucleotídeo, sendo que do DNA, não falei RNA, do DNA. Essa mutação, ela pode ocorrer de duas maneiras. Ela pode ocorrer numa célula somática, aí nesse caso a gente não vai observar uma evolução, uma característica, não vai observar interferências na evolução, quando é na célula somática. E pode ocorrer na célula germinativa. Quando é na célula germinativa, aí podem surgir novas características. As células germinativas, para quem não lembra, lá em embriologia, são as células que vão originar, se for as espermatogênese, os espermatozoides. Se for a esovogônia, o ovócito, tá? Então, só para a gente ter um refresquinho aqui do nucleotídeo, a gente vai ter o fosfato, lindo, que é polar. A gente vai ter a pentose, com 5 átomos de carbono. Essa pentose é o açúcar do DNA e do RNA. O açúcar do DNA, aqui, ó, do RNA, ribose. Do DNA, desoxirribose. Deve para associar RNA, ribose. DNA, desoxirribose. A base nitrogenada. A base nitrogenada a gente difere quanto ao açúcar e quanto à base. Do DNA, deixa eu ver se eu consigo. A gente vai ter, não consigo não. Adenina pareando com timina com 2 ligações. Guanina pareando com citosina com 3. Total 5 pares de base. Já no RNA não tem timina e uracila. Adenina pareando com uracila, guanina com citosina. Segue a regra, tá? E a gente tem, entendido, mutação, alteração na sequência ou alteração na sequência do nucleotídeo do DNA. A mutação pode ser em célula germinativa ou em somática. Sem germinativa, a gente observa pode ser observado novas características, ou seja, pode ser observado novos elementos evolutivos. Na somática, não. Fluxo gênico. Fluxo gênico, a gente traz uma coisa para o nosso dia a dia. O fluxo gênico é nada mais do que o processo, deixa eu ver só uma coisa aqui, o processo de migração. Não, deixa eu só recapitular. Fluxo gênico ou migração é nada mais do que a movimentação de alelos. Alelos são expressões ou manifestações de genes, sabe? Genes são os fatores que determinam as características. Então, a expressão desse gene a gente chama de alelo. Então, a movimentação de alelos é o que a gente vai chamar de fluxo, tá? Quer ver um exemplo de, assim, no nosso dia a dia que a gente pode observar? Vou dar um exemplo global e um exemplo que algum de vocês já podem ter visto, já pode ter observado. Veja, se a gente tem a movimentação de alelos, aí vou dar
melhor, 3 exemplos. A gente pode ter como exemplo mais comum o processo migratório, né? Você mora, por exemplo, em Caruaru, aí vem para Recife. Você está se deslocando. Então, esse movimento é o que a gente vai chamar de fluxo gênico ou migração. E você vai movimentar esses alelos. A nível global, a gente tem a saída do povo sírio para os países europeus. Isso é um fluxo gênico. Ou seja, você está movimentando alelos. Já aqui no Brasil, eu posso dar o exemplo dos venezuelanos. Deixaram a Venezuela, vieram para o Acre, do Acre estão em vários estados brasileiros. Então, isso é um exemplo de fluxo gênico. Então, o que é que eu chamo a atenção de vocês? É o Enem, Ciências da Natureza, traz uma questão com enunciado falando do processo de imigração e tem, dentre as alternativas, fluxo gênico, é só marcar. Porque fluxo gênico é nada mais do que a gente fala bonito, movimentação de alelos. Ou seja, é nada mais do que você migrar de uma região para outra, de uma cidade para outra, de um país para outro, né? E isso gera movimentação. A seleção natural, defendida por nada mais que nada menos que Charles Darwin, e que ele seleciona as características mais adaptáveis, né? Não é o mais forte, nem o mais fraco que sobrevive, é aquele que tem características que melhor se adapta ao meio. Por exemplo, quem melhor se adaptou no ano de 2020 à ferramenta de live, de videoaula, é quem está mais apto a fazer uma prova do Enem. Vocês com certeza estão aí já bem adaptados a essa questão de live, de videoaula, passaram o ano todo tendo aula online. Então, quem se adaptou está mais tranquilo, vai mais assim, relaxado para fazer a prova do Enem. Então, isso é uma questão de adaptação. Então, na seleção natural, vai ser selecionado, vai ser quem sobrevive é o que melhor se adapta, é o que tem características mais favoráveis, entendeu? Aí a gente vai ter ainda a deriva, que isso é um termo não é muito frequente, mas a deriva é interessante e talvez venha alguma coisa desse tipo no Enem esse ano. Por exemplo, a deriva são eventos aleatórios, são movimentos aleatórios. Você tem um fluxo aleatório de alelos. E na prática, o que é isso? Por exemplo, você tem essa deriva, ela pode resultar de uma catástrofe ambiental. A gente tem, como exemplo, uma enchente, um tsunami, queimadas. O Brasil, em 2020, viveu um ano de queimadas. Além do coronavírus, a gente teve essa questão das queimadas. E queimada é um exemplo de deriva genética. Ou seja, porque você tem uma alteração aleatória repentina. Porque vai mudar tudo aquilo e, assim, vai mudar num curto intervalo de tempo. Então, você vai ter nisso uma deriva. Por exemplo, se na prova do Enem vier falando das queimadas do Pantanal, você vai botar do Pantanal, que foi uma vergonha. E aí, você vai ter esse evento aleatório de alelos de forma repentina, a resposta não é outra, é deriva genética. Porque não é uma coisa que você está esperando, uma queimada, não é uma coisa que você programe, assim como um tsunami ou um terremoto. A gente teve um terremoto, vocês me recordam, não lembro, mas a gente teve também um ano passado, e assim, esses são eventos, são exemplos de deriva, certo? Já o equilíbrio de Hardy-Weinberg é o seguinte: se eu tenho uma população que não está evoluindo, e nesse caso só é observada a recombinação gênica, a gente diz que a população está em equilíbrio de Hardy-Weinberg. É assim: a população está lá, não evolui, e só é observada a recombinação. Aí está em equilíbrio. E para a gente entender o que é uma recombinação, que é outra coisa, eu não trouxe uma questão, mas tem questões que ligam uma coisa à outra. Fiquem atentos a essa imagem também. Veja,
Recombinação, a gente chama em evolução, a gente chama em genética. Na segunda lei de Mendel, a gente vai ter a recombinação. Mas lá em meiose, a gente chama de crossing over, que é a mesma coisa. O que é o crossing over, o que é a recombinação? É a troca de segmento entre as cromátides irmãs e os cromossomos homólogos. Acabou. A gente tem o cromossomo homólogo, a gente sabe que é aquele de origem materna e paterna. E a gente vai ter as cromátides. Aí a gente tem aqui um X, esse X a gente chama de quiasma. Isso é lá na meiose 1, que o evento mais importante, você pode esquecer o seu nome, mas não esquecer que é na meiose 1 que ocorre o crossing over, que é a troca de segmentos, e com isso a gente vai ter o aumento da variabilidade genética. Se não existisse crossing over, todo mundo teria a mesma cara, mesmo cabelo, mesma coisa. Mas graças ao crossing over, a gente tem uma diversidade, ou seja, essa variabilidade genética. Então, não esqueçam. Aqui, ó, esse X aqui indica que houve crossing over, indica que houve troca de segmentos, e aqui a gente já tem os gametas recombinados, aqui, ó, que a gente chama de trans, e aqui os não recombinados de cis. E isso é um fator que aumenta a variabilidade genética, e que quando a gente não observa isso numa população, a gente diz que ela está em equilíbrio de Handel e Imbert. Aí vocês já sabem todos os conceitos maravilhosos, e a gente vai para a nossa pergunta e para quase finalzinho da nossa aula. Podemos esperar que, evoluindo de ancestrais que disputavam os mesmos recursos, as espécies tenham desenvolvido características que asseguram menor ou nenhuma competição com membros de outras espécies. Existem coexistência com um potencial aparente para competir, exibirão diferenças em comportamento, fisiologia ou morfologia. Qual fenômeno evolutivo explica a manutenção das diferenças ecológicas e biológicas citadas? A gente tem. A gente está falando de migração das populações? A gente está falando de migração de uma espécie de um lugar para outro? Não. A gente está falando que houve alteração e que dessa alteração resultou em uma evolução ou que resultou em uma não evolução? Não. A gente já elimina A e B. A gente está falando de eventos que acontecem de forma repentina e aleatória? Não. A gente está falando de recombinação gênica? Também não. Então sobrou letra o quê? C. Fácil.